Vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu não vou passar nada novo, mas a gente vai usar as ferramentas que a gente já conhece, o if, o while, para algumas situações específicas. Tá? Eu até abri aqui um arquivo onde eu salvei as coisas. Deixa eu colocar aqui. Bom, eu tenho basicamente 3 coisinhas aqui para falar sobre. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é... Cara, qual que é a maior dificuldade de vocês? Quem tá no chat aí e puder responder. Tem gente que não tá no chat, tá só acompanhando pelo celular, talvez, né? Então não dá para conversar. Mas... ou manda no WhatsApp também, tá? Às vezes você tá só no celular e não consegue conversar comigo no chat aqui, manda mensagem no grupo lá, ou no particular aqui, que eu tô com o WhatsApp aberto. Eu já olho e consigo conversar com quem não estiver acessível no chat. O que vocês viram até agora, o que vocês realmente não entenderam? Sabe? Tipo, putz, o while eu não entendi, cara. Eu não entendi como é que usa o booleano. Tem um exercício especificamente lá, 6 da lista while que eu não entendi. Sabe? O que realmente, até esse ponto, do primeiro trimestre, você olhou e falou, putz, isso aqui complicado. Entreguei, dei meu jeito de entregar ali e tal, mas não entendi. Eu queria que você desse uma explicação diferente que talvez eu entenda. Ó, Breno, entender a situação, no caso a interpretação, para poder utilizar os conceitos depois. Beleza. Dos vídeos que você postou no seu canal, eu consegui entender a matéria tranquilamente. Mas qualquer dúvida que eu tenho, normalmente, o meu irmão me ajuda. Beleza. No seu caso, Igor, fica bom porque o Aurélio, ele sabe bem, né, sobre o assunto. Tô com o Breno, também tenho dificuldade para interpretar a questão. Beleza. Muita gente passa por isso, tá, gente? Não é uma situação só de você especificamente. Você pensa, nossa, pô, será que o problema sou eu? Eu não entendo o que está escrito? Não é isso. Muita gente. Inclusive, a principal dúvida da galera, no primeiro ano e tal, de ciência da computação também, tá, nos cursos superiores, é conseguir fazer o problema, que é um problema da vida real, teoricamente, do que está escrito lá, fazer virar um código, né, resolver o problema de forma computacional. Isso realmente é complicado, tá? Vocês aprendem na escola, desde os primeiros anos lá, a interpretação, né? Vocês aprendem interpretação de texto, para entender o que aquele texto está falando, qual a história que ele está contando e tal. E vocês aprendem também na matemática isso um pouquinho, né? O Joãozinho tem 4 maçãs, o Joãozinho comeu 2 maçãs, quantas maçãs sobraram? Então é um problema da vida real que você consegue passar ele para matemática. Mas por que fica mais fácil? Porque você está acostumado com a matemática. Por mais que a matemática seja cabulosa lá em um certo momento, o básico vocês estão acostumados, né? Somar, dividir, essas coisas. Por mais que às vezes vocês nem compreendam que vocês estão usando alguns conceitos matemáticos, estão usando isso na vida real, né? Eu já vi alunos que, se eu perguntava para ele o que é multiplicação, ele não sabia o que era multiplicação. Mas se eu perguntasse para ele, quantas vezes por semana você faz isso? Ele faço tal. E na semana você faz quantas vezes então? Ele sabia me responder. Tá? Quantas vezes na semana quantas vezes por dia você escova os dentes? Aí ele fala, 3. Beleza, então numa semana você escova quantas vezes? 7, 3, 21. Ele sabia fazer, mas não sabia o que era multiplicação, né? Então o conceito, o nome, ele não conhecia, mas ele sabia fazer. Então na matemática fica muito mais fácil você transcrever, você interpretar o programa e transcrever isso para números, né? Agora na computação, na programação especificamente, realmente é um pouco mais complicado, tá? O que eu sugiro para vocês nesse momento é ir devagar, tá? Ler o problema uma vez inteiro, tá? Três não, eu vou colocar aqui, depois eu vou editar isso aqui lá e vai ficar fácil para vocês copiarem. Primeiro, vou colocando aqui já. Passos, o que você deve fazer? Ler o enunciado completo, tá? Acho que isso aqui não é
não é novidade para ninguém, né? Lê ele inteiro, tá? Tentando entender mais ou menos o que ele quer. Não precisa entender tudo de cara. Nossa, aqui eu vou usar um if, vou usar um else. Não. Lê e vê o que ele quer. Ele quer percorrer uma lista e saber quantos números são pares. Ele quer que o usuário digite um ano e ele mostre para mim todos os anos que se passaram desde o ano que ele nasceu até hoje, sabe? O que ele quer? Ele quer mostrar uma mensagem na tela, ele quer perguntar algo para o usuário, esse tipo de coisa, tá? Segundo, tenta identificar as variáveis do programa, tá? Identificar. Ah, esqueci aqui o negócio aqui. Tá. Identificar as variáveis do programa. Eu recomendo para vocês sempre declarar as variáveis lá em cima, lá no topo do programa. Ah, Daniel, mas eu vou usar lá só no final. Declara lá em cima, tá? Fica mais fácil. Então, primeira coisa, cara, lê o programa inteiro e já vê as variáveis que ele vai precisar. Ah, eu vou precisar da variável contador, precisar da variável positivos, negativos e número, tá? Vamos identificar as variáveis, eu vou fazer um exemplo daqui a pouco, tá? Tenta identificar quais variáveis você vai usar e já vai colocando lá em cima. Por quê? Porque quando você ter as variáveis lá em cima, quando você tiver elas, vai ficar mais fácil de você, durante o programa, saber qual variável você vai usar, tá? Tipo, agora é a hora de encher a variável positivos. Então, como que eu vou encher a variável positivo? E aí você vai fazer o processo. Tendo as variáveis lá, fica mais fácil, tá? Imagina um quebra-cabeça. Você tem um quebra-cabeça lá com 100 peças, tá? Imagina o tanto que seria difícil se você pegasse uma peça de cada vez, tá? Ó, você tem uma caixa de quebra-cabeça, você não está vendo as peças, aí tem um buraco. Você coloca a mão lá dentro, tira uma peça. Aí você pega na mesa assim, você tem que colocar essa peça em algum lugar da mesa. Você não sabe se essa peça está no meio, se está no canto. Se for canto, você sabe. Mas qual canto? É o canto de baixo, o canto de cima, direita, esquerda? Não sei, tá? Então, se você pegar uma pecinha só e tentar colocar em todo o quebra-cabeça, vai ficar muito difícil, tá? Porque você olha para ela e você não consegue identificar ela sozinha, dentro de um desenho todo. Agora, se você tiver todas as peças na sua mão, jogadas ali na mesa, todas viradas para cima, fica muito mais fácil. Por quê? Porque você consegue escolher a peça que vai se adequar para você, tá? Imagina que você está fazendo assim um quebra-cabeça, aí tem uma peça que é um pedacinho azul que falta de um carro. O que você vai fazer? De cara, você vai olhar e falar, pô, eu preciso de uma peça azul aqui. Então, dentre as peças que você tem, vai ficar muito mais fácil você pegar uma peça que vai se adequar, tá? É muito pior se você não tiver peça nenhuma e você tiver que pegar uma, adivinhar onde essa peça vai e vai colocar, beleza? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Identifique quais variáveis você vai usar no programa. Depois, leia os valores do usuário. Pelo menos as que puderem serem lidas no início, tá? Normalmente, gente, esses programas, eles vão começar com algumas perguntas, né? Qual ano você nasceu? Qual é o preço de tal produto? Quantos laranjas você quer comprar? Esse tipo de coisa. Então, depois que você criou as variáveis, vamos começar lendo os valores das variáveis, as que você precisar, pelo menos, tá? Porque tem variável aqui que ela não vai vir do usuário o valor, você vai criar durante o programa. Então, e depois releia o enunciado, aos poucos, fazendo o programa em partes. E aí você vai começar a ler de novo o enunciado fazendo ele por partes, tá? Então você vai, peça ao usuário que
pergunte ao usuário que ano ele nasceu. Acabou. Vai lá e pergunta. Input, que ano você nasceu? Ok. Lê o resto. Repita todos os anos do ano que ele nasceu até hoje. Beleza. Repita. Então eu vou usar o while. Então você vai aos pouquinhos, tá? Se você seguir esses 4 passos aqui, vai facilitar muito a sua interpretação nessa ordem, tá? Vai ficar mais fácil para você entender, interpretar e entender melhor, tá? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou pegar aqui alguns que eu olhei lá que demandem uma certa atenção. Esses da recuperação tem alguns interessantes. O if, o set. Olha só. Vamos pegar isso aqui. Ó. Essa aqui é a que está na lista de recuperação, tá? Faça um programa. Vou seguindo aqueles passos ali. Faça um programa que cumprimente o usuário com bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário informado pelo usuário. Não se preocupe com os minutos, peça apenas a hora. Então, ele quer um programa, pelo que eu lhe entendi aqui, que vai cumprimentar o usuário. É isso que ele faz. Tenta fazer isso, gente, na sua cabeça. Tenta resumir o que o programa faz, tá? Se eu perguntar para você, o que é um carro? O que você vai me responder? Você pode responder, o carro é um veículo automotor com 4 rodas, onde você tem uma carroceria feita em metal, há um motor de combustão. Aí você começa, blá, 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 tá? É um jeito de falar, Ou você pode falar, o que é um carro? É um veículo que vai te levar para outro lugar. Você vai entrar e vai levar você para outro lugar, tá? É um veículo que permite levar mais de uma pessoa ao mesmo tempo para outro lugar, certo? Tenta resumir o que é um carro. O que é uma televisão? Uma televisão é um dispositivo onde você tem uma tela, sabe, chip. Você pode explicar o que é uma televisão usando uma redação de 1000 páginas, se você quiser. Mas o que é uma televisão? Cara, é um eletrônico onde você tem uma tela e ele transmite imagens, programas para mim, tá? Tenta resumir o mais curto que você puder. Quando você conseguir resumir o que um programa faz, o que o programa precisa fazer, vai facilitar muito a sua vida, tá? Ó, o que esse programa faz então? Cumprimenta o usuário. É isso que ele faz. Mas como que ele cumprimenta? O cara fala a hora, eu falo para ele o que ele faz, o que ele cumprimenta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Então eu posso resumir essas 3 linhas em cumprimente o usuário. É isso que o programa faz. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar identificar agora as variáveis. Faça um programa que cumprimente o usuário com bom dia, boa tarde e boa noite. Será que eu vou precisar guardar essas mensagens numa variável? Poderia, mas eu acho que nesse caso não vai precisar não. De acordo com o horário informado pelo usuário. Opa, o usuário vai informar uma hora. Então eu já vou vir aqui e criar a variável hora. Tá? Essa variável aqui, eu mesmo vou falar o valor, eu programador, ou o usuário vai falar? É o usuário, né? Então, ele vai ser um input. Daniel, mas e se essa hora aqui, quem fosse informar fosse eu? Aí você mesmo ia colocar aqui, ó, 12. Tá? E se eu não sei o valor ainda? Se você não sabe, coloca 0. Tá? Depois, quando tiver um valor de verdade, ele vai ter o valor normal ali. Tá bom? Então vamos lá. Input. Que horas são? Beleza.
Detalhe, a hora vai ser um número, né? Então, toda vez que eu ler o número do usuário, int, tem que converter ele. Por quê? Porque todo input, sempre quando ele retorna um valor, ele retorna que valor? String, texto. Então, sempre que eu fazer uma pergunta para o usuário, que eu fizer uma pergunta para o usuário, ele vai me responder um texto, tá? E nem sempre eu quero trabalhar com texto. Então, vamos continuar. Não se preocupe com os minutos, peça apenas a hora. Ah, beleza. Se eu tivesse que perguntar os minutos também, eu ia vir aqui e colocar minutos, recebe e continuar, tá? Nesse caso aqui eu não preciso, porque não faz diferença, sabe? Se é meio-dia e meio ou meio-dia, tudo é boa tarde, né? Então vamos lá. Eu tenho que dar bom dia, tenho que dar boa tarde ou boa noite. Quando? Que horas que é? Que horas que são, na verdade? Vamos pensar no bom dia primeiro, tá? Até que horas é bom dia? Até meio-dia, até 12, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou começar agora a fazer as condições, tá? Eu vou fazer uma condição baseada na hora. Igual você faz no relógio. Você olha pro seu relógio ou pro seu celular. Que horas são? 11. Bom, se é 11 horas, então eu vou dar bom dia. Ah, agora são que horas? 14. Se forem 14 horas, eu vou dar boa tarde. Se forem 20 horas, eu vou dar boa noite, né? Você faz esse tipo de pergunta na vida real. Então, é a mesma coisa. Tenta começar a ver como se faz as coisas na vida real, tá? Aqui é um programa, gente, da vida real. A maioria dos programas que a gente faz no computador são problemas da vida real. Por quê? Porque são coisas que a gente quer resolver mais fácil, tá? Então, você quase sempre consegue fazer uma associação entre a vida real e o programa. Então, quando você coloca aqui que você vai cumprimentar o usuário, como você cumprimentaria na vida real? Sabe? Como que você chega para alguém e fala bom dia, boa tarde, boa noite? Você não olha a hora? E aí você não se pergunta, se for isso, eu faço isso. Se for outro, eu faço outro, né? Então vamos lá. Se não precisa usar parênteses não, tá? Eu gosto de usar parênteses, mas vou ficar sem. Se a hora for menor que 12, aí eu vou dar um print. Bom dia. Qual a outra condição? A outra condição é, bom, se ele for maior que 12, é boa tarde, né? E algumas pessoas erraram isso, tá? Por quê? É agora que começa a ficar um pouco complicado. Raciocina comigo. Ó, aí teve gente que colocou isso aqui, ó. Elif, beleza, porque é uma outra condição. Hora for maior ou igual a 12. Print, boa tarde. Vou botar outra elif. Hora for maior ou igual a 18. Print, boa noite. Impressionante, como sempre que eu escrevo boa tarde, eu coloco minúsculo. Vou dar um print aqui, fim do programa, só pra gente ver que acabou, tá? Ó, então tem esse programa aqui. Aparentemente tá certo, né? Alguns de vocês talvez já tenham notado aqui que tem um problema. Mas, inicialmente, se você olhar isso aqui, parece ok. Ó, se a hora for menor que 12, bom dia. Ah, mas se for madrugada, vamos ignorar a madrugada um pouquinho, tá? Vamos pensar só das 6 da manhã até as coisas. Porque aqui já tem um problema grande pra gente resolver. Ó, se for menor que 12, bom dia. Ok. Se for maior que 12, tipo 14, 15, boa tarde. Beleza? E se for maior ou igual a 18, boa noite. 18, 19, 20. Tá ok, né? Vamos tentar? Aparentemente está perfeito. Que horas são? Vou botar 9 da manhã.
Bom dia. Ok. Perfeito. Vamos de novo. Que horas são? Vou botar 14 horas. Boa tarde. Beleza, por quê? Porque agora a hora vale 14, né? 14 é menor que 12? Não. Então não vai entrar aqui. 14 é maior ou igual a 12? É. Então ele vai entrar aqui. Boa tarde. Perfeito. Mas, olha só. Que horas são? 20 horas. Também conhecido como 8 da noite. 20 horas. Ele tem que falar o quê? Boa noite, né? Boa tarde. Por que ele falou boa tarde? Não faz sentido, tá? Sim, faz sentido. Faz sentido porque olha a condição que eu coloquei. 20, tá? Hora vale 20. 20 é menor que 12? Não. 20 é maior ou igual a 12? É. Entrou. Acabou. Ele não vai continuar perguntando. Olha como a ordem que você colocou os valores aqui foi importante, tá? Se você colocar do jeito que está aqui, se eu colocar 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, esses valores são maiores que 12, não são? Se são maiores que 12, ele vai entrar aqui. E se ele entrar aqui, tá errado, tá? Porque não era para ser boa tarde, era para ser boa noite, tá? Então, são essas pequenas coisinhas que você tem que começar a ficar ligado, tá? Fazer o teste. É normal, tá? Você errar isso nesse início de aprendizado. Como que eu poderia resolver isso então? Muito simples. Você pode pegar essas duas linhas aqui, ó, e passar para cá. O que eu fiz? Eu mudei a ordem, tá? Agora, eu pergunto primeiro se ele é maior ou igual a 18, tá? E só depois eu pergunto se ele é maior ou igual a 12. Agora vai dar certo. Por quê? Porque se eu colocar 9 horas, vai entrar aqui, perfeito. Se eu colocar maior que 18, por exemplo, 20 horas, ele vai entrar aqui primeiro, tá? E aí vai dar boa noite. Agora, se eu colocar 14 horas, ele não vai entrar aqui, porque 14 não é menor que 12. Ele não vai entrar aqui, porque 14 não é maior que 18. E ele vai entrar aqui, porque o 14 é maior que 12, tá? Então, de cara, eu já quero mostrar. Vamos só testar, para vocês verem como agora dá certo? Eu vou colocar 20 horas. Boa noite. Porque ele entrou aqui primeiro. Tentar agora 14 horas. Boa tarde. Ele entrou aqui depois. Tá? Então, de cara, eu já quero dar essa dica para vocês. Não. A ordem das condições não necessariamente vão ser óbvias. Tá? Parece óbvio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Parece óbvio. E é óbvio. Quando você pensa na forma como a gente pensa, assim, no dia a dia. Mas aqui no computador, a ordem vai fazer muita diferença, tá? Nesse caso aqui, do jeito que eu coloquei as condições, se eu não tivesse colocado bom dia, boa noite e boa tarde, eu não teria conseguido o resultado esperado, tá? Então a primeira dica que eu dou hoje é essa. Não faça uns ifs no automático, tá? Tipo, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiz um programa de signo também. Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, não, tá? Às vezes, a ordem não vai ser óbvia. Então você tem que parar, pensar e analisar. Tá? E se no lugar do maior que 12, no boa tarde, colocar menor que 18? Daria certo também? Boa. Olha só. Bom, vamos fazer o que o Breno falou. Isso aqui é uma das formas de fazer. Tá? Foi o Breno mesmo, né? Foi o Breno, isso. Ele falou que se em vez de colocar maior ou igual a 12, eu colocasse menor que 18. Aí daria certo. Olha só. Se eu colocar 9 horas,
bom dia. Se eu colocar 14 horas, boa tarde. Se eu colocar 20 horas, boa noite. Beleza? Deu certo. Isso que é legal, tá? Não tem um jeito de fazer. Não tem 2 jeitos de fazer. Tem centenas de jeitos de fazer. Milhares, às vezes, tá? A forma como o Breno pensou em mudar a condição para manter essa ordem é uma forma muito inteligente de pensar, tá? Então, mas eu quis trazer esse caso com o problema dando errado porque aconteceu na recuperação com as 3 pessoas mais ou menos, tá? Porque se você faz a condição, porque o mais óbvio, isso que é legal, o mais óbvio quando você pensa em bom dia, boa tarde, boa noite, é você quebrar o dia no meio-dia e nas 18 horas. Então, quando você pensa meio-dia, você acha que é antes do meio-dia, depois do meio-dia, tá? E aí muita gente usa a condição do 12. Por isso que eu fiz a condição do 12, não 18, como o Breno sugeriu. Porque o 12 normalmente é a metade do dia, né? Então, o que você faz? Sei lá, 90% das pessoas que forem fazer esse programa vai fazer menor que 12, maior que 12, tá? Então, grande parte vai errar por conta disso. Agora o Breno teve uma solução inteligente, fora da caixa. E se eu não quebrar no 12? E se eu quebrar no 18, a próxima? Aí fica melhor, tá? E aí funciona. Então, qualquer uma das 2 formas funciona. E existem várias outras, tá? Você pode fazer o contrário, começar com boa noite. Teve gente que fez boa madrugada também. Se for 3 da manhã, por exemplo, não tem problema, tá? O lance é você conseguir fechar certinho o que você quer, tá? Então, respondido, Breno. Dá certo fazer sim. Bom. Não, pode deixar. Eu vou fazer o seguinte. Não vou não. Bom, beleza então, vou apagar isso aqui. Outro que eu quero mostrar é o 2 do while. Que eu acho que vale a pena. Eu vou falar de mais 3 exercícios do while aqui. Olha só, vamos lá. Crie um programa que peça ao usuário 6 números. E a cada número solicitado, informe se é um número positivo ou negativo. Ao final, mostre na tela quantos números digitados eram positivos. Bom, então pelo que eu entendi aqui, sem olhar de novo de cabeça, ele quer 6 números e ele quer que fique mostrando na tela se é positivo ou negativo o número que o cara digitou. Beleza. E no final, ele quer que escreva assim, ó, sei lá, 3 números foram positivos ou 4 números foram positivos. É isso, tá? Como que eu poderia resumir isso? Cara, que é um programa que me fala se o número que o cara digitou é positivo ou negativo. E no final ele quer me contar, quer mostrar quantos foram positivos. É isso, tá? Então vamos lá, vamos pensar nas variáveis. Cria um programa que peça ao usuário 6 números. Qual variável eu vou usar? Números, tá? Mas quem que vai me dar esse valor? É o usuário, não é? É. Então ele vai ser input. Vou deixar ele quieto por enquanto. A cada número solicitado, eu quero que ele me fale se ele é positivo ou negativo. Isso aqui não precisa de variável não, tá? Ele vai só dar um print. If número maior que 0, menor que 0, já vai resolver. Ao final, mostre na tela quantos números digitados eram positivos. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque eu vou ter que sair contando agora, toda hora, quantos números foram positivos, tá? Então, quando o programa começa, quantos números são positivos? Nenhum. O programa acabou de começar, tá? Quando você compra uma carteira nova, carteira de dinheiro, quanto dinheiro tem na carteira? Nada, né? E aí você vai colocando com o tempo. Então, eu vou criar uma variável chamada positivos, que vai me dizer quantos números positivos eu vou ter no final. Ele começa vazio, tá? Ok, então essas vão ser as variáveis que eu vou precisar. Agora vamos fazer a próxima etapa.
lê os valores do usuário e relê o enunciado aos poucos fazendo o programa em partes. Nesse caso aqui, como ele quer ler vários números de uma vez, eu vou fazer um while. Eu não vou copiar um código e depois colar ele 6 vezes. Ah, Daniel, mas dá para fazer? Dá. Mas o legal da programação é isso, é você ser esperto o suficiente para não ficar se repetindo. Porque amanhã eu posso virar para você aqui e falar o seguinte, ó. Cria um programa que peça ao usuário 6.000 números. E aí você vai copiar e colar 6.000 vezes para mim? Alguns vão, para ganhar nota. Mas não é o ideal, né? O ideal é você fazer um while que vai ser no automático, né? Essa variável número aqui, vou até tirar ela daqui, ela vai ser o que eu vou ler do usuário. Então vamos lá. Outra variável que eu vou precisar, o contador. Eu vou chamar de i. O i a gente usa, gente, para controlar o while. Só para isso, tá? Eu posso colocar o nome que eu quiser? Pode. Tem gente que coloca c de contador, tem gente que coloca contador, tem gente que coloca n, tá? Mas normalmente na programação a gente coloca o i. Vou até botar aqui, ó. Contador para controlar o while. Isso é interessante também, gente, você colocar comentário, tá? Ó, quantidade de números positivos digitados. Beleza. Então vamos fazer o while? Enquanto i menor que 6, vocês entenderam o while? De verdade? Eu sei que muitos entenderam, mas tem alguém que olha para esse while ainda e fala, mano, que porra é essa? Não tô entendendo esse while direito. O while, gente, eu vou dar uma explicaçãozinha básica zona aqui, rapidinho. Ele é, gente, um jeito de você fazer a mesma coisa várias vezes, tá? O while em inglês quer dizer enquanto, lá no vídeo tem explicando certinho. Então, ó, enquanto i for menor que 6, eu vou fazer algumas coisas. Que coisas? Os que estiverem aqui dentro, tá? Ó, vou digitar uma linha, outra linha. Então, tudo que tiver chegado para frente aqui, ó, é como se ele fosse filho do while, tá? Tudo que tiver aqui dentro, ele vai ficar repetindo, 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 até isso aqui for falso, tá? Então, o i começa com que valor? 0. 0 é menor que 6? É. Então é verdade. Se é verdade, eu vou fazer. O que eu tenho que fazer agora? Ler a variável. Ó, peça ao usuário 6 números. Input. Digite um número. Opa, ele quer número, não quer? Sim. Esse sim foi vocês falando no caso de vocês. Então, int. Para transformar o texto em número. Agora ele quer... Ó, gente, estou fazendo passo a passo. Cria um programa que peça ao usuário 6 números. Já fiz. A cada número solicitado, informe se é positivo ou negativo. Bora lá. Se... Como é que eu faço para saber se é positivo ou negativo? Maior ou igual a 0, positivo. Menor que 0, negativo, não é? Se número for maior ou igual a 0, vou tirar esse parênteses aqui. Vocês não estão acostumados. Eu vou dar um print. Positivo. Caso contrário, negativo. Socorro. Ah tá, esqueci dos 2 pontos aqui. Ele tá me xingando. Beleza.
Ah, Daniel, por que você usou o else e não usou o elif? Porque aqui eu não preciso ver se o número é menor que zero. Se ele não for maior ou igual a zero, já é negativo. Quando eu tenho só duas opções, ou é ou não é. Tá? Aí basta usar o if e o else. Tá? Agora, eu poderia fazer isso aqui, ó. Elif número menor que zero. Dá para fazer? Dá. Mesma coisa. Só que como a gente está numa situação de é ou não é, eu posso só usar o else de uma vez. Else quer dizer se não, em inglês. Tá? Bom, vamos fazer só isso por enquanto? Muito importante. Muito importante. Coisas na tela acontecendo, chamando a atenção de vocês. Quando você usa o while, você precisa mexer na variável de contador, variável de controle. Tá? Se você não mexer no i, ele vai ficar para sempre. Vai pedir número para você aqui para sempre, até você cansar. Por quê? Porque o i sempre vai ser zero. Tá? Então o que eu faço? Tenho que falar que o i vai ser i mais 1. Ou seja, eu estou incrementando. Vou botar aqui, ó. Incrementando o i. Aí o i vai aumentar um valor. Então ele vai 0, próxima vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegar no 6, ele vai perguntar: 6 é menor que 6? Não. Então ele vai embora. Tá? Vou colocar o print fim aqui. Vamos testar? Eu não fiz isso aqui ainda não, tá? Ó. 4. Positivo. Menos 7. Negativo. 0. Positivo. 14. O negócio deu pau aqui. Copiar tudo aqui para evitar. F pelo programa. Vamos ver. De novo. 4. Positivo. Menos 7. Negativo. 0. Positivo. 14. Positivo. Menos 33. Negativo. 56. Positivo. Fim. Beleza. Tá? Pediu 6 números. Informei os 6 números. E ele mostrou para mim qual era positivo e qual era negativo. A única coisa que está faltando agora é, ao final, mostre na tela quantos números digitados eram positivos. Isso aqui vocês vão usar bastante, tá? A partir de agora. É você começar a contar coisas dentro do programa. Isso serve para você filtrar, tá? Imagina que você tem uma série de pessoas e aí você... Imagina que vai ter um casamento, tá? Não agora, depois da quarentena, porque agora é perigoso. E aí você vai mandar convite para 200 pessoas, tá? Só que você pede para elas para confirmar. Ó, faz o seguinte, vai receber o convite aí. Se você puder vir ao meu casamento, confirma até o dia 30 de junho, porque daí eu vou mandar o buffet, o salão, a igreja, fazer as coisas para acomodar a quantidade de pessoas. Então imagina que dessas 200 pessoas, 100 respondem que vão no casamento. Então, você vai contar quantas pessoas responderam que sim, e aí você vai fazer o casamento para 100 pessoas. Tá? Como que você faria isso? Você mandaria os convites, tá? E aí, cada vez que a pessoa te responder se ela vai ou se não vai, você vai aumentando o contador. Então você tem uma listinha lá de pessoas que começa vazio, você não sabe quem vai ainda, zerado. Aí, sua mãe fala, ó, eu vou no casamento, uma pessoa. Sua tia fala, eu vou, 2 pessoas. Seu primo fala, não vou poder ir. Faz nada. Sua avó fala, eu vou. Beleza. Seu amigo fala, eu vou. Beleza. Sua amiga fala, não vou poder ir.
Faz nada. Entendeu? Então você vai pegando um por um, vendo a resposta deles, e se a resposta for sim, nesse caso do casamento, se eu puder ir no casamento, eu vou aumentando uma pessoa na minha lista. Você usa isso para filtrar as coisas, tá? Fazendo uma comparação muito simples aqui, bem mais simplificada, seu Facebook, por exemplo, seu Instagram. Pensa a quantidade de fotos que são colocadas no Instagram toda hora, tá? E no Facebook também, nas postagens. Imagina se o Facebook fosse mostrando para você todas as postagens do mundo. Você ia passar o resto da vida ali e não ia achar seus amigos nunca, né? Então ele filtra para você. Ele pega aquela postagem, aquela foto e pergunta: é amigo do Daniel? É. Então coloco na lista. É amigo do Daniel? Não é. Então eu ignoro. É como se fosse assim. É um pouco mais complicado que isso, tá? Mas é como se fosse assim. E aí no final, ele te mostra lá quantas notificações você tem. Por exemplo, se for alguém que comentou na sua postagem, tá? Então ele filtra, depois ele conta. É o que a gente vai fazer agora. Então eu vou contar quantos positivos foram digitados. Onde que eu olho quantos positivos tem? Aqui, ó. Não é aqui que é o número positivo? Então aqui, dentro desse if, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a variável positivos. Porque ela começa com 0, não começa? Se um cara digitar um número positivo, ele aumenta 1. Mais um positivo, aumenta 2. Aumenta 2 não, vai para 2. Mais um positivo, vai para 3. E assim por diante. E aí no final, isso aqui é importante, ó. Fora do enquanto, fora. Ó, foram digitados. Vou usar isso aqui, a chave, tá? Foram digitados números positivos. Tem algumas outras formas de fazer, tal, usando F comum, tal, mas vou usar essa aqui. Ela é mais didática. Então, ó, eu vou imprimir na tela agora. No final do programa, quantos números foram positivos. Ah, detalhe, eu não posso fazer isso aqui, gente, porque senão vai mostrar toda hora. Ele fica mostrando 1, 2, 3, eu não quero só no final. Ele fala aqui, ó, ao final. Deixa eu copiar tudo caso eu perca. De novo. 4. Positivo, hein? Eu vou contando meu dedo aqui pra você acompanhando comigo. Menos 7. Negativo. Não aumenta. 14. Positivo. Aumento. 0. Positivo. Aumentei mais 1. Menos 33. Negativo. Não vou aumentar. Menos 17. Negativo. Foram digitados 3 números positivos. 1, 2, 3. Deu certo. Ó, o 4, o 14 e o 0. Tá? Então, você vai começar a ter que pensar em, dentro do enquanto, tirar algumas coisinhas lá de dentro, tá? Fazer algumas contas aqui dentro, fazer contadores, filtrar as coisas, tá? Esse é o processo. Tenta entender bem esse programa, gente, porque essa estrutura aqui, a gente vai usar bastante ela, tá? E aí eu vou falar para vocês o seguinte, para todo mundo, tá? Independente se você está de recuperação ou não, se você pegou recuperação ou não. Faça na lista de recuperação do while os exercícios 5 e 6. Tá? Eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp depois para vocês lembrarem. Mas tentem fazer. Tá? Se você fez recuperação, faz de novo. Esquece o que você fez, abre um arquivo novo, tenta fazer, baseado nessa aula, para ver se sua cabeça abre um pouquinho e vê uma situação diferente. E se você não fez a lista de recuperação, tenta fazer de novo. Tenta fazer pela primeira vez esses exercícios, os 5 e os 6.
Porque eles são nesse estilo aqui, tá? Só que eles são um pouquinho mais complicados. Mas tenta fazer, para valer mesmo, tá? Senta lá, tenta fazer, de boa. E aí semana que vem a gente vai conversar sobre eles, porque eles têm uma situação muito peculiar, tá? E aí vocês salvem o arquivo, tá? Eu vou perguntar lá que vem quem conseguiu fazer, quem não conseguiu, quem tem dúvida, para a gente fazer ele, tá bom? Então, de exercício, não vai valer nota nem nada, mas vamos fazer os 5 e os 6 da lista while, tá? Só mais uma coisa por hoje. Eu quero fazer também não é bem um exercício tipo específico da lista. É uma situação que vocês vão ver muito também a partir de agora. Que eu acho importante a gente frisar. Que é criar uma espécie de menu. Certo? Por exemplo, eu vou usar um exemplo que vocês já fizeram, que vai ficar mais fácil de visualizar. Vou apagar isso aqui tudo. Vamos fazer um exemplo da calculadora. Tá? Não vou fazer a calculadora inteira não, mas eu quero só mostrar para você como que você vai montar um menuzinho que a partir de agora em diante, digamos assim, não é bem agora, mas mais para frente, o seu programa vai parar de fazer uma coisa só, ele vai fazer várias coisas. Tá? Aqui a gente faz o seguinte, ó, conta os números, faz isso, qual é maior, qual é menor, esse tipo de coisa, mais simples. Só que daqui a pouco a gente vai começar a fazer programas que fazem um monte de coisa. Tá? Ó, ele calcula isso, ou isso, ou isso, dependendo da informação, da opção que você escolher. Tá? Então, vou até colocar aqui em cima, ó, programa com menu. Como que você vai fazer um menu? Um menu, gente, basicamente, é um while que vai ficar rodando infinitamente. Tá? E dentro desse while, você vai sempre pedir para o usuário o que ele quer fazer. E depois que ele falar o que ele quer fazer, você vai executar o código referente a essa opção. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui chamado continuar. Não. Eu vou criar uma variável chamada sair. Ela vai ser booleana. Tá? Vamos acostumar a usar o booleano também. Sair vai ser igual a false. Para que o sair vai servir? Vou até comentar aqui. Ó. Se sair for verdadeiro, o programa termina. Se for falso, ele continua. Tá? Então, ó, se eu sair, acabou. Tá? Sair igual a false, continua. Sair igual a true, sai. Tá bom? Então a gente vai fazer um while aqui, ó. Enquanto sair for igual a false. Ou seja, se o sair for falso, ele não saiu. Concorda comigo? Depois eu vou mudar essa variável aqui, em vez de sair eu vou botar continuar, para vocês verem o contrário. Mas vamos pensar no sair por enquanto. Então, enquanto sair for falso, ele continua. Tá? Detalhe, gente, não esqueçam, tá? Para comparar dois valores, é dois iguais. Um igual só, igual tá aqui, ó. O sair vai valer falso. Quando eu coloco dois iguais, eu pergunto, sair é igual a falso? É diferente. Tá? É diferente chegar para a pessoa e falar, você é mineiro? Tá perguntando, você é mineiro? É diferente de chegar e falar, você é mineiro. Você vai ficar com o pão de queijo na mão, você é mineiro. Ó, piada estereótipo detected, né? Então, vamos lá. Vou fazer um menuzinho. Print. 1, 2, 3, 4, 5. Menu.
1, 2, 3, 4, 5. Print. Opções. Mais. Somar. É assim mesmo. Ó, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Se eu rodar esse programa, do jeito que está agora, vamos fazer o seguinte, vamos escolher também aqui a variável, vamos criar a variável opção. Input. Aqui não é número, não precisa colocar o int. Digite a opção desejada. Vou até botar aqui, ó, caso o cara não tenha percebido. Vou fazer só isso por enquanto. Deixa eu copiar tudo. Ó, menu. Opções. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Digite a opção desejada. Vou colocar dividir. Beleza. Mostrou o menu de novo. Vou colocar o vezes. Menu de novo. Vou colocar o mais. Ok, tá? Ele está mostrando a opção para sempre, porque nosso programa só faz isso, né? Ele lê a opção e não faz nada com a opção. Beleza? Aí depois da opção, vou pedir dois números. Vou chamar de N1, vou falar assim, ó. Aí vai ser int, tá? Int não, vai ser float. Porque a conta vai poder ser... Não, vai ser int, vai. Float eu faço o resultado depois. Input. Digite o primeiro número. Depois vou pegar o segundo número. Print. Errei. Input. Digite o segundo número. Vou botar um parênteses a mais aqui. Nossa, mas hoje eu tô lerdo. Ok. Então, tem os dois números aqui. Como eu já sei a opção que o cara escolheu, e já tem os dois números aqui, vou fazer o seguinte. Vou fazer uma condição baseada na opção, que é o que o cara vai digitar. Ó, se a opção for igual a mais, vou criar uma variável chamada resultado, que vai ser igual a N1 mais N2. Elif, ou seja, outra opção, for igual a menos, resultado vai ser igual a N1 menos N2. Vou tirar esse ponto vírgula aqui. Outra opção, for igual a vezes resultado igual a N1 vezes N2. Elif, opção, igual a dividir resultado igual a N1 dividido por N2.
Eu não vou fazer a condição do 0 aqui não, tá? Só pra gente ganhar tempo. Caso contrário, vamos supor que o usuário não vai errar não, tá? Não vai fazer sacanagem não. Só pra gente ganhar tempo. Não vou fazer as condições de erro não. Beleza. Agora eu vou dar o resultado. Dar o print aqui. Resultado. Que é uma variável só no cantinho, então eu vou botar ela aqui, fica mais fácil. Não vou nem botar o format não. Ok. Vou mostrar o resultado na tela. Aí eu vou dar um print de uma linha vazia aqui. Tem outras formas, mas vou usar isso aqui por enquanto. E aí eu vou perguntar para o usuário se ele quer continuar no programa. Se quer fazer outra conta. Ó. Então eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável chamada... Deixa eu ver se eu chamo de continuar. Um dos grandes problemas da humanidade, gente, é pensar em nome de variável. Tá? Tem pessoas que demoram muito tempo. Eu, em geral, não demoro muito tempo não, mas aqui tem que pensar bem do jeito que fique fácil para vocês entenderem. Tá? Vou chamar de continuar, vai. Ó, deseja fazer outra conta? Ó, ele vai aceitar sim ou não. E aí eu vou fazer um if. Se continuar for igual a sim, quer dizer o quê? Quer dizer que o cara não quer... Não, faz o seguinte. Vou fazer o não que é mais fácil. Se o cara dizer N não, quer dizer que ele não quer continuar. Certo? Ou seja, ele vai sair do programa. Como que eu faço para sair do programa? Sair tem que valer true. Então, se o usuário falar que continuar é igual a N, eu vou falar que o sair vai valer true. E só. Acabou. Por quê? Eu preciso fazer o else? Não precisa fazer o else, porque... Vou fazer o else, só para você ver como é que não precisa. Ó, caso contrário, sair igual a false. Mas eu te pergunto, precisa falar que o sair é igual a false? O sair já não é igual a false? Então não precisa falar de novo. Você não precisa chegar para um cara que é alto e falar, ô, você é alto, hein? Isso acontece muito, você que é alto sabe. Eu que sou alto sei. O cara chega, ô, você joga basquete? Sempre tem, né? Então, se uma coisa já está implícita lá, já está na cara, já está no valor, você não precisa de novo, tá? Então, se a variável sair já está falsa, eu não preciso fazer uma condição que diga que ela vai ser falsa. Então, isso aqui eu posso eliminar. Mas eu posso deixar também? Pode. Tranquilo, não vai fazer falta. Mas você pode tirar. E aí, a pergunta que importa é essa. Você deseja fazer outra conta? Se o cara dizer não, eu mudo o sair. Porque a hora que o sair for true, verdadeiro, ele não vai entrar mais nessa condição. É isso que eu quero falar para vocês hoje, tá? O mais importante. Se acostumem com isso. A você ter uma variável aqui para controlar o seu enquanto. Tá? Essa variável aqui, ela vai ficar repetindo até o momento que você muda ela e aí ele vai embora. Tá? Todo programa é assim. Todo programa que você pensar, qualquer um, cara. Desde do seu celular, computador, videogame, televisão. Todo programa que roda, quando eu falo programa de televisão, não é o programa do Ratinho, não, tá, gente?
TV Smart que tem programas rodando, Netflix, YouTube, essas coisas. Programa do Ratinho, péssimo exemplo, né? Não podia falar qualquer outro programa, mas enfim. O que acontece todo programa, ele é um loop que fica rodando, 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 rodando. E aí quando você aperta o sair, ele muda a variável e sai, tá? Se eu abrir aqui, por exemplo, a calculadora, eu não sei onde calcular aqui, ó, calculadora. Olha só, é um programa rodando. Ele tem um while aqui que mostrou isso aqui para mim. Eu posso fazer uma conta, 25 menos 6 igual, beleza. Ele fica sempre no while, rodando, rodando, rodando. A hora que eu clicar no X, ele muda o valor para mim e fecha o programa. Tá? Qualquer programa, o Word faz isso, o PyCharm, todos os programas que você imaginar, o navegador, Firefox, Chrome, qualquer um. Tá? Então, se acostume com isso. Você tem uma variável aqui para controlar o seu while. Tá rodando, rodando, rodando. E a qualquer momento, você muda esse valor e ele para, ele sai. Tá? Vamos tentar agora, para você ver o exemplo. Ó, vou executar. Mostrou o menu para mim bonitinho ali. Eu vou querer fazer uma conta de mais. Primeiro número, 2. Segundo número, 5. Resultado 7. Deseja fazer outra conta? Sim. Botar S. Mostra o menu de novo. Tá? Ele vai fazer isso para sempre. Vou fazer agora um vezes 10 e 5. Resultado 50. Deseja fazer outra conta? Se eu colocar S e qualquer outro valor, vai continuar. Se eu colocar N, fim. Por quê? Porque ele pegou lá a variável sair, trocou o valor dela para true, verdadeiro, e ele saiu do while. Tá? Isso é muito importante. Aqui que ele trocou. Tá? Então, assim, o principal da aula de hoje é isso. É meio que fazer uma revisãozinha. Falar com vocês também, né? Faz tempo que a gente não conversava. Fazer uma revisãozinha do if, do while. Apresentar essas duas situações, que é a situação do menu, que a gente vai usar bastante daqui pra frente, e a situaçãozinha do contador também, que eu vou colocar no grupo WhatsApp lá para vocês fazerem, para vocês lembrarem, que é um exemplo bom de como você vai usar o contador. Eu vou